Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos ou vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, aguardo vocês na loja. E não se esqueçam que ainda temos algumas caixas com o tema Alien, caixa assombrada no mês de junho, disponível ainda. Ainda temos algumas, então corre lá e garante a sua, porque a hora que acabar, acabou, ok? Fiquem atentos para o próximo tema. Vamos para o primeiro relato de hoje, então, que é este daqui. Tá certo aqui, gente? Deixa eu ver se eu coloquei certo. Ai, coloquei certo. Então, vamos lá. Onde será que eu fui parar? Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? O meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, como você sempre diz. Os nomes já estarão todos trocados a partir daqui. Eu não vou trocar os nomes das cidades e você vai entender o porquê. Fique tranquila que não é sobre a cidade, e sim para entender o rolê todo que aconteceu. Eu não sei definir o que seria o meu relato, mas eu acho que eu fui parar em alguma outra dimensão, ou seria Sete Além. Quem sabe até mesmo passei por algum portal. Digo isso porque na época eu namorava o fulano. Era começo de relacionamento. Eu de Ribeirão Preto e ele de Brodowski. 30 quilômetros de distância, então era bem tranquilo. Como ainda assim tinha rodovia entre a gente, ele deixava a moto dele comigo, que era de 300... O que é 300 cc? Cavalo? Eu não sei. 300 cc, que cilindrada? É isso, cilindrada. É 300 cilindrada, é isso? Enfim, desculpe minha ignorância em relação à moto, gente. Então, que era melhor que usar a minha, que era só de 125 cilindradas, é isso? Era só de 125, a dele era de 300. Eu não sei se entende de motos, mas isso faz bastante diferença na rodovia. Um belo dia, numa crise de ansiedade minha, o que eu questiono se realmente foi uma crise ou se eram as minhas moças me orientando. Moças são as pombagiras, ok? Eu resolvi terminar o relacionamento. Mas a moto estava comigo. Disse então que eu a levaria até ele e depois eu via como voltar. Afinal, era bem perto. E ele concordou. Fui trabalhar com a moto dele e saí do meu trabalho às 4:30 da tarde e já fui direto para a rodovia. Olha, eu te juro, o trajeto deveria ter no máximo 30 minutos com trânsito. Ainda mais que a rodovia aceita 110 km por hora. Mas essa porcaria de cidade não chegava nunca. Eu dirigia e nada. De repente, ela estava de moto, na verdade, né? É isso. De repente, eu estava numa parte da rodovia que não tinha como eu ter chegado até lá. Eu sabia certinho onde tinha entrada, onde tinha os acessos, os retornos, tudo que eu tinha feito. Mas eu fui parar do outro lado da minha cidade ainda, ao invés de ter ido para a cidade dele. Ok, corrigi o trajeto, parei, abasteci um pouco e fui lá, rumo a Brodowski. Qual a minha surpresa quando de repente leio no letreiro ali de entrada da cidade de Serrana. Menina, eu vou até colocar o mapa aqui para você ter uma noção o quão errado isso estava. Ela colocou mesmo o mapa aqui. Quer que eu coloque para vocês? Será? Bom, é um mapa. Não sei, se vocês quiserem digitar aí no Google, né? Brodowski, Serrana, vocês vão ver aí onde que é cada um. Deixa eu só abrir aqui. Então, eu acho que ela estava ali em Ribeirão, né? Ela estava em Ribeirão e ela estava indo para Brodowski. Só que de repente, ela viu que ela estava em Serrana, que é aqui. Não sei quantos quilômetros de distância dá, mas assim, é o outro lado. E ela falou que em 30 minutos era para estar em Brodowski, no máximo, com trânsito. E ela não tinha ido não tinha chegado nem no final de Ribeirão, é isso? E aí ela corrigiu a rota, tudo, e acabou quase entrando em Serrana. Beleza.
Pensei, olhei, peguei o retorno rumo a Ribeirão de novo. Eu nem sei onde que eu fui parar depois disso. Eu já estava ficando escuro. Aquele momento entre o ocaso, eu não conheço essa palavra, mas é aquele momento entre o ocaso e a noite, é isso? Tipo, entre o dia e a noite ali, né? Fica quando tá começando a anoitecer. Onde você não define o momento do dia, sabe? E fica horrível de enxergar qualquer coisa. Pois bem, eu fui parar numa parte de uma rodovia que não havia sinais. Não havia placas ou orientação de nada por perto ou ao redor. Nada, não tinha nada. Inclusive, ausência de carros ou qualquer outro automóvel ou veículo, né? Despertei. Não, me desesperei. Parei a moto no acostamento, respirei e, como tinha acabado de passar por um retorno, resolvi voltar nele pela contramão mesmo, com todo cuidado, na beirada da rodovia. No caminho todo eu ficava me perguntando o que tinha acontecido, como aquilo era possível e mil e uma outras coisas, né? Ficava me perguntando. Aí eu consegui voltar para Ribeirão. Ok, bora para Brodowski, porque eu sou persistente, né? E outra, gente, é um caminho que eu acredito que ela já era corriqueiro para ela. O namorado dela era de lá, então eles sempre faziam esse caminho, né? Estranho se perder. Senhor, eu queria era ter rumado direto para casa, isso sim. Lá fui eu parar dessa vez em Sertãozinho. Sertãozinho aqui, tipo Brodowski aqui, ó, Ribeirão aqui, Brodowski aqui, Serrano aqui e aí Sertãozinho aqui. Gente, fui parar em Sertãozinho. Parecia que não importava o quão certo eu seguia o caminho ou a placa. A cidade que eu queria nunca chegava, tipo, não existia. Isso não era possível. Detalhe que tem pedágio em Sertãozinho e eu estava sem dinheiro físico. A minha sorte é que a atendente me permitiu passar com a promessa de que eu pararia no posto logo em frente e pegaria dinheiro. E assim eu fiz. No posto, liguei pro fulano e falei, olha, você pode rir se quiser. Eu não tô achando engraçado não, mas aconteceu tal e tal coisa e eu não vou para ir mais. E ele se ofereceu para ir até em casa e eu aceitei. Subi na moto, passei pelo pedágio, paguei as 2 passagens minhas por lá, agradeci imensamente a moça e no caminho todo eu falava mentalmente com as minhas moças, com as minhas pombagiras e com o universo. Eu dizia assim, eu entendi, não é para eu ir para Brodowski, eu só quero chegar em casa, por favor. E foram mais de 2 horas dirigindo no total disso tudo, entendeu? Perdeu 2 horas ali. Uma coisa que deveria ter levado menos de 30 minutos. Eu cheguei em casa com apenas 5 minutos de diferença antes do fulano. Conversamos e continuamos o relacionamento. Para terminarmos, continuamos o relacionamento para terminarmos com 1 ano e 7 meses de relacionamento total. É isso? Não, conversamos e continuamos o relacionamento, ponto. Para terminarmos com 1 ano e 7 meses de relacionamento total, após o sumiço da minha gata preta e de um acidente com a outra gata, tudo devido a ele. Não, peraí, então peraí, deixa eu achar aqui o sentido da coisa. Então é isso mesmo, nós conversamos e continuamos o relacionamento para terminar com 1 ano e 7 meses. Então eles continuaram, mas depois de 1 ano e 7 meses eles terminaram mesmo o relacionamento. Só que terminaram o relacionamento após o sumiço da gata preta dela e após um acidente com a outra gata. E tudo isso por culpa do relacionamento, por culpa do rapaz. Ah, devo acrescentar que ele mandou um obsessor para minha melhor amiga, que chegou a relatar que ele, o obsessor, queria matá-la, fazendo ela bater o carro. Mas Deus nos foi muito bom e ela conseguiu se limpar disso antes que acontecesse alguma coisa.
Bom, é isso, Ana. Eu espero não ter ficado confuso, nem longo o relato. Só digo que foi livramento ele sair da minha vida. Até hoje eu me pergunto se foi proteção eu não ter ido devolver a moto ou se foi algum trabalho que, mesmo que só em pensamento, pois pensamentos e desejos também conseguem ter muita força, para que eu não saísse desse relacionamento, sabe? Um pensamento forte para eu não sair do relacionamento, eu não conseguia entregar a moto. E também questiono se eu parei sem querer, sei lá, em Sete Além, sabe? Naquele trecho vazio, escuro, que não tinha veículo algum, nem sinalização alguma na estrada. E se em algum momento eu passei por algum portal, alguma falha na Matrix e parei em outra parte, porque, gente, não é possível as distâncias e os locais que eu fui parar. É tipo em outro ponto, entendeu? Bom, um beijo para você, para sua família e para todos do canal. Muito obrigada por ler o meu relato. Espero em breve mandar os que eu vivencio no meu trabalho, pois eu trabalho em um hospital. Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acredito que pode ter sido mais aí um livramento mesmo, uma proteção, porque, gente, não tem, sabe, se... E ela que estava acostumada ainda com esse caminho, sabe, era para vir para cá, aí de repente já demorou, não chegava nunca, né? Aí de repente estava chegando nessa cidade aqui, ela voltou para a cidade dela, foi para pegar o caminho para Brodowski de novo, de repente estava numa outra cidade aqui. Mas, gente, exatamente, não é para ir para lá, né? Se for um livramento, ela nunca vai saber de que exatamente, né? Mas, estranho. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Conta pra gente. Se já aconteceu, deixa aqui nos comentários também. É interessante, isso acontece bastante, viu? Próximo relato. O fantasma desesperado. Olá, Ana. Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Não se preocupe, não haverá nomes nesse relato. Eu vou tentar ao máximo ser cordial e evitar a utilização de gerundismos para que esse relato não fique confuso e para que você possa entendê-lo melhor. Ok. Desde já, boa leitura. Obrigada. Bom, estou cursando enfermagem e estou na fase final, concluindo o estágio. E foi em uma quarta-feira, mais precisamente no dia 21 de junho de 2022, no dia em que estava concluindo mais um dia de estágio, que ocorreu o fato que eu vou lhe relatar. Estava eu pegando um ônibus para ir embora. O dia estava frio, marcando uma temperatura aí de 9 graus à noite. E na minha cabeça eu só pensava em ir para casa tomar um banho bem quente, assistir os relatos e dormir. Até que chegou no ponto que sempre desço, dei o sinal ao motorista para que ele parasse e desci do ônibus. Ana, nós, paulistas, temos sempre o estereótipo de sermos antipáticos ou muito apressados. Eu conto isso pois faço parte desse paulista estereotipado. Ai, brincadeira, Ana. Não, mas voltando ao relato. Assim que eu desci do ônibus, eu vi um senhor. Ele estava meio confuso e parecia muito desorientado e vinha na minha direção. Eu estava escutando uma música bem baixinho nos meus fones de ouvido e pensei, ele vai vir me falar algo, vou fingir que eu não estou ouvindo. E dito e feito, aquele senhor desesperado me parou e me disse, onde eu tô? Você pode me ajudar? Ele havia me olhado com um olhar de desespero e na hora me deu um calafrio, Ana, e eu continuei andando. Coitado, porque não respondeu ele. Até que eu decidi parar e assim que eu me virei em sua direção, o homem havia simplesmente sumido. Ana, na hora eu vi que aquele senhor não era desse plano não, pois não teria como ele sumir do nada. Eu apressei os passos querendo chegar em casa rápido, mas eu tinha uma sensação de que algo ou alguém estava me seguindo. E quando eu olhava para trás não tinha ninguém. Bom, cheguei em casa, contei o fato à minha irmã e eu achei que ela não ia acreditar, mas ela acreditou em mim sim. E me contou que pelo fato de eu estar todo de branco, algum espírito confuso pode ter achado que eu era algum anjo ou médico do plano espiritual e por isso me parou. E ainda tinha me dito que era para eu ajudá-lo na hora. Não, era para eu ajudá-lo na hora em que ele tivesse pedido ajuda.
Ana, eu fiquei remoendo isso a noite toda. Fiquei me perguntando o que poderia acontecer se eu tivesse ajudado. Até esse momento eu me culpo, pois aquele olhar que aquele senhor, né, com o qual ele me olhava, era tão desesperador, Ana. Aí eu rezei e pedi a Deus que o direcionasse à luz. Bom, esse é o meu relato, Ana. Ele é curto e não é tão assustador quanto os relatos que eu já ouvi no canal, mas foi uma experiência minha e eu decidi contá-la. Até mesmo porque vocês são sérios nesse assunto. Ana, muito obrigada caso tenha lido esse contato. Muito obrigada muito obrigado caso tenha lido. É isso? Ou tenha lido esse relato. Acho que foi correção automática aqui, ó. Desejo a você, aos seus filhos, ao Mateus, aos pets, muita luz e muito obrigado por fazer os meus dias melhores. Deixem o like, pessoal, e comentem, desde que seja com respeito. Exatamente. Muito obrigada, um beijo pra você. Nossa, mas na hora que você contou, eu não sei se é porque eu já venho aqui do relato anterior ou porque eu me interesso por esse assunto, mas esse homem perdido perguntando onde é que eu tô, você pode me ajudar? Já pensei que era uma pessoa de outra dimensão, perdida do lado de cá, ou às vezes não de outra dimensão, mas de outro local. Como um relato que a gente tem aqui, que tipo, o cara, eu não lembro exatamente os locais, mas o cara chegou para trabalhar em Campinas e ele apareceu no Maranhão. Assim, num piscar de olhos, ele tava no Maranhão, tipo, onde que eu tô? E aí ele ficou perdido, assim, perguntando mesmo para as pessoas. E aí, de repente, esse algo muito brusco, né, que ele, sei lá, de repente ele sumiu no meio do mato, lá no interior, não sei da onde, entrou no lugar e de repente saiu em São Paulo. É óbvio que ele ia estar, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô, né? Alguém me ajuda. E aí, de repente, ele voltou. Sei lá, eu tô pensando nessa possibilidade desses portais aí se abrindo, de pessoas daqui mesmo indo pra cá, como a moça do relato anterior. Será que ela pegou algum portal que, em vez de passar pra Brodowski, ela passou pra 2 vezes? Passou pra Sertãozinho, passou pra Serrana, né? E aquele outro relato da moça que também estava dirigindo para a faculdade, lá pela Marginal Tietê ou Marginal Pinheiros, não sei. E aí ela estava indo, de repente, a hora que ela percebeu, ela estava voltando. Ela falou, mas como que eu tô voltando? Eu estava indo. Não tinha como. Ela falou, pra voltar, eu teria que pegar umas trocentas voltas que ela nem sabe direito como fazer se não for com GPS. Porque o caminho dela era esse, vai até lá e depois de lá ela volta. Só que ela tava indo e de repente quando percebeu ela tava voltando, ela não tava indo. Peraí, como que eu vim parar desse lado aqui do rio? Do Rio Tietê, é o Rio Tietê ali, não é? Rio Pinheiros. É Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, então não sei. E aí então, é isso que fica a questão. Peraí, será que ela passou por alguma coisa e de repente estava do outro lado? Existem essas coisas? Talvez existam, mas ainda não foi explicado. Um dia lá no futuro, assim como muitas coisas que hoje são totalmente explicadas pela ciência, lá no passado era bruxaria, era coisa que, isso daí, sei lá, né? Isso daí não existe, isso aí é balela, crendice. E hoje a gente tem explicação. Então, será que lá no futuro a gente vai ter uma explicação para uns negócios desses? Para uma idinha em outra dimensão ou uma passagem de lá para cá? Pode acontecer. Falou, rapaz, você falou, olha, peguei uma chuva ali no caminho, não, você vai falar, rapaz, tava vindo para cá, de repente entrei no portal, você saí lá naquela cidade, mas já voltei, já deu tudo certo. Não é? Chega no nível desse? Capaz, hein? Se vai saber. Próximo relato, duendes. Outra coisa que eu gosto, duendes, gnomos e fadas. Ana, vou contar as 4 vezes em que eu vi duendes aqui em casa. Já me lembro daquela música, eu vi gnomo. Duendes não são perigosos. Bom, depende, às vezes são meio travessos. Bom, a primeira vez, é uma moça que nos conta. A primeira vez estávamos aqui na área, meu marido dando banho nos cachorros, o nosso filho brincando com a água e eu batendo roupa no tanquinho. Peguei a roupa para estender e vi um duende que saiu de trás dos pés de vincas e correu para o pé de manjericão.
Eu parei e olhei procurando para ver onde ele estava, mas aí eu não consegui. Ele tinha uns 30 centímetros. Mas peraí, me descreve ele, como você viu que era um duende, não um vulto passando, de repente pode ser, se você viu e atesta que era um duende, como ele era? A roupa, a aparência, o que deu para ver? Queria saber. A segunda vez que eu vi, era por volta das 4 da tarde. Eu fui para a porta da frente de casa, me encostei na duela. Não sei o que é isso, gente. Me encostei ali, né? E quando olhei para minha outra casa, que fica na parte da frente do terreno, eu vi um duende sair do quarto de casal e correr para o banheiro social. Esse era maior, ele tinha uns 90 centímetros. E como ele era? A terceira vez ocorreu do mesmo jeito. Eu olhei da porta para a casa da frente e ele correu para onde fica o banheiro. Então, 2 vezes ele indo para o banheiro. A quarta vez, estávamos na sala assistindo TV. Quando me levantei e fui para o quarto pegar alguma coisa que eu não me recordo, nesse momento, só sei que quando eu abri a porta, um duende saiu de trás da porta que se abriu, um duende saiu de trás da porta e correu para o lado da cômoda de madeira e sumiu. Entrou na madeira, sabe? Dessa vez eu me assustei e gritei. E logo em seguida já fui me desculpando com o duende, falando assim: ai, me desculpa, eu não queria gritar, foi um reflexo pelo susto que eu levei, mas tá tudo bem, tá? Fica bem. Não se assuste, seu duende. Eu gritei, mas pode voltar. Esse que apareceu no quarto parece ser o mesmo que estava nos canteiros das plantas, mesmo tamanho. Ana, agora ela vai falar um pouco da aparência. Ana, eles parecem mesmo com o Dobby, só que o nariz é mais redondo. E também usam um saco de estopa. Não tem roupinhas coloridas, nem chapéuzinhos. É isso? E também usam um saco de estopa, tipo a roupa do Dobby. Não tem roupinhas coloridas ou chapéuzinhos. Será que eram... Me fugiu o nome. Não duende. O outro. Que coisa, que legal. Muito bem. Bom, ela descreveu aqui no fim. E todos com a mesma aparência, só mudava um pouco o tamanho. Que interessante. O que será que tem ali? Será que é porque ela tem uma clarividência, que ela vê isso? Será que eles se mostram a ela? Mais gente viu, só você viu? E que legal, muito legal. Acho muito interessante esses avistamentos aí de gnomos, duendes. Próximo relato. Um dia após o velório, será que era o meu pai? Olá, Ana, Matheus e Assombrados, eu espero que estejam bem. O meu nome é Fulana. Eu assisto vocês desde 2015 e tenho saudades da vinheta antes do relato. Eu adorava, é verdade. Esse relato que vou contar aconteceu no pior dia da minha vida. Foi no dia que o meu pai faleceu, vítima de um infarto. Eu tinha apenas 14 anos e me dói até hoje as saudades que eu sinto dele. Ana, meu pai morreu no dia 15 de novembro de 2014. E um dia após o seu falecimento, estávamos fazendo velório em um salão que tinha ao lado da minha casa. Os meus vizinhos, muito solidários, nos concederam um espaço. Era um salão aberto e grande, onde seria um mercado. Cederam para velarmos o meu querido pai. Nesse dia, após o falecimento, a minha casa estava muito movimentada. Veio parentes do meu pai, alguns que eu nunca tinha visto na vida, muitos parentes do lado da minha mãe também. Estávamos todos sofrendo muito, principalmente eu, minha mãe, meus irmãos e a minha irmã. Era de manhã, umas 7 horas, e o quarto do meu irmão estava trancado. O que achamos estranho, porque todos amanheceram no velório e a nossa casa ficou fechada, e ninguém tinha ficado ali dormindo. Minha mãe achou estranho, mas deixou para lá. Quando foi lá pelas 11 e ninguém tinha saído dali, resolvemos bater na porta para ver se tinha alguém no quarto mesmo, e nada. Nenhuma resposta. Lá no quarto do meu irmão
O quarto do meu irmão só tem uma chave e essa chave ficava sempre na porta para o lado de dentro do quarto. A janela era de vidro, sabe? Janela pequena. Não tinha como alguém ter feito graça, trancado o quarto e pulado pela janela, porque um adulto jamais passaria por aquela janela. Meus 2 sobrinhos, que eram as únicas crianças ali, com muita dificuldade, o mais novo passaria, porém ele havia ficado a noite toda no velório e ele não é daquelas crianças arteiras que sabe pular janela e tal, muito pelo contrário. Então, quando minha irmã e o meu cunhado chegaram na minha casa na hora do almoço, comentamos com eles que o quarto estava trancado pelo lado de dentro e que ninguém respondia de lá. Então, meu cunhado, com a ajuda de uma escada, foi na janela e olhou para dentro. E realmente não havia ninguém ali e a chave estava na porta. Será que foi o meu pai? Que de alguma maneira queria fazer essa brincadeira para a gente saber que ele estava conosco? Eu penso nisso. O meu cunhado é cético, não acredita em nada disso. Tentamos achar uma explicação lógica, porém sem sucesso. Não tinha outra chave, não tinha como pular a janela. A chave estava na fechadura da porta do quarto. Muito estranho. Quem trancou aquele quarto? Exatamente um dia após o falecimento do meu pai. Eu penso muito sobre isso. Todos ficamos perplexos na hora, porém não comentamos mais sobre o assunto desde então. Ana, obrigada por ler o meu relato. Amo o seu canal. Sucesso para vocês. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, eu não sei se ele queria pregar uma peça, mas é muita coincidência que isso sem explicação tenha acontecido justamente na morte do seu pai. Pode ser que seja ele, sim, mas eu não acredito que pregando uma peça, mas não sei por que também, né? Trancar a porta ali. Não sei o motivo, mas que é estranho, né? E depois, vocês conseguiram abrir a porta como? Fizeram? Chamaram um chaveiro? Conseguiram arrombar? Sei lá, alguma coisa assim? Por que será, né? Foi o quarto do seu irmão, é isso? O quarto do meu irmão estava trancado. Ele teria algum motivo para trancar o quarto do seu irmão? Seu pai? Por que estaria trancado? Por que ele trancaria justamente ali, não outro cômodo? Próximo relato. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Próximo relato. O dia em que eu vi um demônio. Eita, esse aí não veio o duende, não. Esse aí veio o demônio. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Gostaria de dizer que amo acompanhar o canal. Admiro muito o trabalho de vocês. Os nomes já estão devidamente trocados. Muito obrigada. Me chamo Fulana, tenho 25 anos e moro no interior do Paraná. Quando eu era adolescente, eu frequentava a igreja. Hoje eu já segui outros caminhos espirituais, mas eu sou grata pelo que aprendi nessa época. Como eu desempenhava algumas funções na igreja, eu geralmente tinha alguns compromissos e ia muito cedo para lá. Em uma dessas vezes eu estava indo para a igreja, quando eu não tinha alguma carona para ir, eu ia a pé mesmo. Porém eu não sabia nessa época, mas eu tenho asma. E nesse dia eu estava com dificuldades para fazer todo o caminho andando. O que em condições normais eu levaria 30 minutos para chegar, naquele dia eu estava levando o dobro. Mas eu estava me esforçando porque eu gostava de frequentar a igreja. No meio do caminho tinha uma rua, que era uma subida muito grande, e eu estava com muita dificuldade devido à asma. Era um domingo, lá pelas 7 da manhã. Não tinha ninguém pelas ruas. Nesse horário é tudo deserto, porque as pessoas estão descansando estão descansando da semana de trabalho, né? Com muita dificuldade eu consegui chegar ao final da subida e na rua de cima eu vi algo que nunca vou esquecer na vida. Na rua de cima estava passando uma moça correndo, se exercitando, sabe? E enquanto ela corria, ela virou o rosto para me olhar. Mas não era um rosto de uma pessoa normal. Era um rosto deformado, muito feio. Os olhos tinham uma maldade de arrepiar a espinha. E a boca tinha um sorriso enorme de deboche. Aquilo continuou me encarando até a moça atravessar toda a rua.
quem corre, e outra, quem é que corre sem olhar pra frente? Tipo, a moça tava correndo assim, ó, olhando só pra ela, de lado. É isso? A rua toda ela continua encarando. Ana, eu fiquei com muito medo porque eu nunca tinha visto algo assim. É pregado na igreja sobre espíritos ruins, mas eu nunca tinha tido uma experiência assim. Eu demorei muito tempo até contar isso para alguém, porque isso mexeu com a minha cabeça, me fazendo pensar sobre aquilo por dias. Mas o que mais mexeu comigo foi que esse espírito ruim estava debochando de mim, talvez pelo esforço que eu estava fazendo para ir para a igreja buscar algo positivo para minha vida. Ela mal conseguia andar por conta da asma, e aquilo lá passou tipo correndo, talvez até debochando, falou, ó, aqui, tá, tipo, eu corro. E olhando para ela, sabe? E que aquela coisa feia. Bom, enfim. Muitos podem não acreditar, mas o mundo espiritual existe. O mal existe. E se eu puder deixar um conselho para quem ouvir esse relato busquem algo positivo, seja em qualquer crença ou religião. Um beijo, Ana, e muito obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. E sim, busquem só coisas positivas, né? Credo, alguém já viu aí, tipo, será que ele se mostrou, ele se colocou ali em uma pessoa que realmente estava fazendo exercício? Ou será que a pessoa toda ali era uma visão do capiroto? Ou ele usou essa pessoa que estava passando ali na hora para dar não sei, estranho, né? Essa visão que ela teve. Próximo relato. Objetos que desaparecem e reaparecem no mesmo lugar sem explicação. Quem nunca passou por isso, hein? Me diga. Você tá lá procurando um negócio, aí o negócio some, você fala, não tá aqui. É a hora que você olha e fala, mas tava aqui, tava aqui, não tava? Tava, não sei. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, e eu vou contar um relato de algo que sempre acontece comigo, mas que dessa vez foi a que ficou mais marcada na minha memória. Alguns anos atrás, eu ainda morava com os meus pais e tinha um banheiro onde só eu praticamente usava, e era lá onde eu deixava as minhas coisas. Um certo dia, os meus pais tinham viajado e iam demorar mais alguns dias para voltar. Eu estava sozinha em casa e, como fazia diariamente, fui no banheiro pentear meu cabelo. Quando abri a gaveta para pegar a minha escova de cabelo, ela simplesmente tinha desaparecido. Em um primeiro momento não achei isso estranho, porque sei lá, eu podia simplesmente ter guardado em outro lugar e não estava me lembrando. Fiquei dias procurando essa escova de cabelo e nada de encontrar. Até que um certo dia eu abri a mesma gaveta onde a escova estava, Então eu abri a mesma gaveta, né? E a escova estava lá, no mesmo lugar onde eu sempre deixava. Ana estava sozinha em casa todos esses dias, mas ninguém tinha estado ali. Então como que ela foi aparecer assim do nada? Aquela era uma gaveta que eu mexia todos os dias. Então não era como se fosse assim um lugar que eu mexesse. Então não era como se fosse um lugar que eu mexesse sempre. Não, então não era um lugar que, tipo, eu quase nunca mexia. É isso? Eu não sei, porque ela falou que aquela era uma gaveta que eu mexia todos os dias. Então ela mexia sempre, né? Além disso, ela não era uma escova muito grande. Não era uma gaveta muito grande, não sei. Então não teria como a escova ter ficado... Não era uma gaveta muito grande, não teria como a escova ter ficado escondida em algum lugar ali. Como alguma coisa pode desaparecer, ficar dias desaparecida e depois reaparecer no mesmo lugar sem nenhuma explicação? Será que foi alguma criatura tentando me pregar uma peça? Se foi, eu não faço ideia do motivo. Não sei o que pode ter sido, mas não foi a única vez que me aconteceu. Mas eu vou deixar para um outro relato. Obrigada por ter lido meu relato, gosto muito do canal Assombrado e um beijo para você e toda a sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Isso aconteceu com a minha mãe. Já aconteceu com muita gente, mas o que eu lembrei aqui de um acontecido com a minha mãe, que ela me contou que ela comprou um anel uma vez. Comprou um anel, aí na loja a pessoa botou num saquinho branquinho assim, né? E aí ela colocou na bolsa. E o anel
E acho que ela não pegou o anel da bolsa no mesmo dia que ela chegou, sabe? Acabou ficando ali um tempinho, sei lá, um dia, 2. Aí quando ela foi pegar o anel, cadê? Olhou a bolsa toda, olhou aquele saquinho branco, não tava ali. E também nesse mesmo sentido, assim, não tinha ninguém que pudesse ter aberto a bolsa dela e pego o anel, enfim, não tinha. E ela tirou tudo de dentro da bolsa, olhou, usava aquela bolsa todo dia. Sei que acabou passando cerca de 1 mês. E nada, o anel sumiu. Eu falei, não sei o que aconteceu. E aí, tipo, 1 mês depois que ela foi abrir a bolsa pra pegar outra coisa, viu o saquinho branco lá dentro, um anel lá. Aí ela falou, Ana, não tem explicação. Não sei o que aconteceu aqui. Não tô louca, né? Então essas coisas acontecem, assim. Você até fica se perguntando. Eu falei, gente, será que eu que tô, né, variando aqui da cabeça? Porque não tava aqui. Só 1 mês que não tava aqui. E de repente tá aqui. Então, vai saber. São as almas de Guiana. E vamos para o último relato de hoje, que é este. Eu vim buscar a sua avó. Oi, Ana, tudo bem? Estou me sentindo corajosa hoje. Estou escrevendo o meu 2º relato. Andei maratonando os vídeos do canal aqui em casa e adorei todos. Pois bem, não há nomes, apenas nível de parentesco. Ok, é uma moça que nos conta. Eu sou a caçula dos netos. Somos 7, contando comigo. Meu avô sempre foi bem turrão sobre sair de casa e parava de ir nos aniversários... Ele sempre foi bem turrão sobre sair de casa e parava de ir nos aniversários dos netos ainda quando eles eram crianças. Tipo, antes dos 8 anos, ele já não ia mais nos aniversários. Espanhol teimoso, sabe? E digo espanhol porque os pais deles vieram direto os pais dele, vieram direto da Espanha para cá, onde ele nasceu. Mas comigo, sua neta mais nova, foi diferente. Mesmo eu já estando grande, ele continuava a brincar e me encher o saco, fazer brincadeira e mandar ver se ele estava na esquina. E eu, criançona, enchia ele de volta, bagunçando o cabelo. Eu enchi o saco dele de volta, bagunçando o cabelo dele, roubando o boné dele quando passava pela poltrona, essas coisas. Lembro perfeitamente quando ele faleceu. No mês de janeiro, ele arrumou todas as pendências dele, deixou tudo em ordem. E até mesmo no aniversário do meu tio, filho dele, no dia 27 de janeiro, ele brincou, se divertiu com todos como nunca tínhamos visto. Na semana que se passou, enquanto voltamos para casa, eu pensei em falar para minha mãe parar ali nos meus avós, mas era tarde e aí eu não quis incomodá-la. Mas já era tarde da noite, eu acho, e eu não quis incomodar. Eu tinha 13 anos, eu já tinha uma noção disso, né? Pois bem, na madrugada do dia 1º de fevereiro, eu acordei e não dormia mais por nada. Até fui dobrar roupa limpa lá que estava na área de serviço. Me deitei um pouco depois das 4h20 da manhã. O restante do dia foi normal. Me deitei para dormir e estava tudo certo. O telefone tocou de madrugada no dia 2. Meu pai atendeu e, sem entender nada do que estava acontecendo, fomos para a casa dos meus avós. Lá, recebi a notícia que o meu avô havia falecido durante o sono, um ataque cardíaco fulminante. Fui ver a hora que tinha acontecido e era a mesma hora que eu tinha ido dormir na madrugada anterior, 4h20 da manhã. Um tempo depois, soube que a minha avó contou que na noite que ele faleceu, ele deitou e dormiu. E ela deu um passe nele. Ela dava passe no centro kardecista que frequentava. E que ele estava extremamente tranquilo aquela noite. Meu avô faleceu em fevereiro. Fechamos esse ano com a minha avó diagnosticada com câncer de intestino. Os médicos não estavam muito esperançosos, mas cuidaram dela com todo o afinco e sabedoria que possuíam e tecnologia que a ciência da época permitia. Lembro bem que, nos primeiros meses do tratamento dela, eu sonhei que entrava na garagem da casa dos meus avós e via o meu avô na porta.
Lembro bem de olhar naqueles olhos azuis que só ele tinha e ele me falar com todas as palavras: eu vim buscar a sua avó. E então eu acordei. Demorei um pouco, mas contei para minha mãe, filha deles. Minha avó tratou por cerca de 4 anos o câncer e faleceu uma semana depois do meu aniversário de 18 anos, em julho. Até hoje tenho para mim que ela esperou a neta mais nova ter 18 anos. Anos depois, a minha prima foi em um terreiro da linha de Umbanda e lá uma entidade falou para ela que a minha avó deveria ter ido logo nos primeiros meses do tratamento, mas ela pediu para continuar um pouco mais, pois não queria deixar a família ainda, e lhe foi permitido. Bom, Ana, esse é o meu relato. Agora estou para completar 30 anos e ainda tenho isso na minha cabeça. Sei que eles já cruzaram para o outro lado, seja ele como for, e estão seguindo o seu plano de existência. Então não me preocupo com isso mais. Obrigada por ler esse meu relato, o escrevi com muita saudade e nostalgia. No final, a morte dos dois foram as melhores dentro das condições. Ele deitou e não acordou. Ela foi fazer um procedimento, rebaixou, que é o termo usado na área hospitalar para quando tem uma piora clínica a ponto de entubar. Ela rebaixou, foi para o CTI, teve uma parada e foi a óbito sedada, sem dor, e durante todo o tratamento conseguiu manter uma qualidade de vida, sem depender dos outros para as coisas, sem ficar acamada, nem desorientada. Bom, um beijo para ti e para toda a família e Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ele talvez tenha realmente vindo buscá-la, só que ela pediu para ficar um pouco mais, é isso? E aí, isso lhe foi concedido. Que interessante, mas tem muito isso, né? A gente escuta muito essas histórias de que um vai e o outro vem buscar, né? Algum parente ou marido, mulher, assim, que viveu muito tempo junto. De repente, um vem buscar o outro, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Fui. Tchau, tchau.